A convite do Núcleo de Portugueses em Londres, receberam-se o Dr. Carlos Gonçalves, secretário executivo do Secretariado das Comunidades, e o Dr. José Cesário, coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades. Dentro da ordem de trabalhos, abordaram-se temas como a necessidade de fomentar o contacto com as comunidades recorrendo às novas tecnologias, retomar com caráter de urgência o ensino online da língua portuguesa atraindo as novas gerações, criação de postos de atendimento informativos permanentes para o cidadão português, fomentar a união da comunidade utilizando instalações existentes. Ouçamos as suas intervenções. Para os senhores terem uma ideia, nós servimos, e continua, durante a Covid a coisa parou, mas eram em 2013, eram 20 e tal mil pessoas que eram atendidas fora dos consulados. E depois passou para mais de 100 mil, seguramente. O Luxemburgo, que tem 70 km de comprimento, tinha 60 e tal permanências consulares em 2014 e 2013. Que é a demonstração cabal de que a permanência consular resulta mesmo em espaços pequenos. Porquê? Porque a pessoa não vai à grande cidade. É mais fácil para ela meter-se num avião e ir a Portugal do que estacionar o carro no centro de Luxemburgo, neste caso. Se quisermos no centro de Londres deve ser igual, agora aqui a rede de transportes é melhor. Portanto, a pessoa não vai. E por isso é que quando iam a Esch, quando iam a Dudelange, quando iam a não sei o quê, havia gente que nunca mais acabava. Portanto, as permanências não são aplicáveis só nos grandes países. Ora, num país em que nós temos a comunidade completamente pulverizada pelo território, é óbvio que não devia haver 28. Mas deixe-me que lhe diga, o Consulado-Geral de Portugal em Londres tem 29 funcionários, tem uma receita anual para o Estado, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 1.800.000 euros. Okay? A receita significa o número de atos praticados. O Consulado-Geral de São Paulo tem 13 funcionários, tem uma receita para o Estado que chegou a 4 milhões. Por que será? Fazem tudo a cantar. Organização. Representar as pessoas, arranjar soluções para os problemas das pessoas. No nosso caso, soluções sérias. Noutros casos, podem querer ir por outras vias, mas isso a opção é de cada um. E, portanto, uma obrigação que nós também temos, para além de tratar das fichas, das reuniões, dos eventos periódicos, uma obrigação que nós também temos é dar um contributo para a tal organização da comunidade. Como é que isso se faz? Encontrando grupos, líderes, que sejam capazes de ir organizando a comunidade e dinamizando a comunidade. Não é só aqui em Londres, porque os maiores problemas não estão em Londres. É mais que óbvio. Os maiores problemas estão por aí fora, em todo lado. Veio aí as eleições para o Conselho das Comunidades, tem de haver conselheiros das comunidades representativos das pessoas e que vai ser constituído o Conselho Consultivo, porque o Conselho entrou de novo, portanto há um novo Conselho Consultivo. As pessoas que forem para o Conselho Consultivo têm de ter uma intervenção. É assim. E, portanto, nós vamos tentar dar um contributo para isso. É para isso que nós cá estamos. Não é? Na certeza que a comunidade não é homogénea. É uma comunidade muito heterogénea. Porque os problemas das pessoas que trabalham na City, ou que trabalham no sistema financeiro, ou dos médicos, ou dos enfermeiros, não são os problemas do trabalhador, da pessoa que está no restaurante, ou que anda nas limpezas, e os problemas da pessoa que anda nas limpezas em Londres não são os mesmos das pessoas que estão nas limpezas em Wrexham, ou que está em Thetford. É assim. E, portanto, por isso é que é difícil. Já disse praticamente tudo, ou pelo menos aquilo que é importante, ou mais importante, mas eu gostava de deixar aqui 2 ou 3 notas. A primeira é de um claro agradecimento. Uma vez mais, há aqui pessoas que me conhecem há muitos anos, com as quais tenho colaborado, e dizer-vos que, assim, olhando para a comunidade portuguesa do Reino Unido, e olhando para esta secção, independentemente das dificuldades que tem tido, não é por acaso, foi esta secção, através de um dos seus fundadores, que apresentou a primeira petição na Assembleia da República vinda das comunidades portuguesas,
e que foi um elemento fundamental há uns anos atrás para impedir aquilo que agora o Partido Socialista tenta repetir, foi que o voto para as eleições legislativas fossem também só de forma presencial. Você se recorda, houve uma petição, depois foi aprovada uma proposta na Assembleia da República do PS para que o voto nas legislativas fosse presencial. Entretanto, houve o veto do Presidente da República e o veto obrigou que o texto voltasse ao Parlamento e aí era preciso 2/3, não passou e continuamos a votar por correspondência e depois com as alterações que nós propusemos em 2017, associando essa metodologia de voto também ao voto presencial, mas sempre como o voto de correspondência, como o voto principal e só por opção o voto presencial. Lembrar também, foi desta comunidade, que saiu um movimento Também Somos Portugueses, que ainda hoje está envolvido num conjunto de questões e que devem ter ficado muito decepcionados com as últimas notícias do Partido Socialista relativamente ao voto eletrónico e relativamente às eleições em geral, e nomeadamente também no que diz respeito às propostas que está na Assembleia da República quanto à organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, não repetindo aquilo que já foi dito aqui, da tristeza que é ver um órgão com esta importância perder completamente a sua credibilidade, porque já vai em 8 anos no mandato, devia ter tido 4 anos, e quando aqueles que são, pela lei, os responsáveis da marcação de eleições, que é o Governo, andem a escamotear essa sua competência e adiante dia para dia, e mesmo agora, apesar de deixarem no ar para marcar eleições, continuamos sem saber qual é que é a data para o ato eleitoral. Dizer também que esta comunidade, há uns anos atrás, conseguiu organizar eventos que reuniam 15 mil pessoas. Não foi assim há tanto tempo. Eu cheguei a estar a ver aqui parques com aqui, alguns dos organizadores. Esta comunidade teve momentos em que conseguiu, digamos, brilhar. E eu recordo de uma altura, tive aqui uma grande conversa com o embaixador Santana Carlos, porque eu vi um parque com tanta gente, e o único responsável político que tínhamos português e britânico aqui era uma vereadora da Câmara de Lambda. Com todo o respeito, depois da brincadeira com o embaixador, que ele gostou muito, e eu disse, isto era a mesma coisa que organizar o dia do Reino Unido em Lisboa e convidar o Presidente da Junta da Reboleira a estar presente. Porque era bom que as autoridades britânicas vissem aquilo. E realmente a comunidade do Reino Unido teve capacidade, há aqui testemunhas, há aqui pessoas de fazerem coisas perfeitamente extraordinárias. Também vos dizer, para relação ao PSD, hoje o Reino Unido, até para quem faz política, pode ser muito apelativo, porque há aqui muitos votos. O problema é que o meu grupo parlamentar, o meu trabalho e o do José Cesário, também não deputado eleito pela Europa, mas fora da Europa e como Estado de Estado, foi num momento em que vocês só tinham 5 mil inscritos. Eu vinha aqui, muita vez, no tempo em que o Reino Unido pouco valia no plano eleitoral. Ou não valia nada. Eu recordo das conversas que nós tivemos. Eu não vinha aqui na perspectiva de ter os votos. Eu vinha aqui porque sentia que esta comunidade, quando o Estado de Estado tinha algumas decisões, precisava claramente de apoio. Hoje é uma comunidade eleitoralmente importante, ou mesmo muito importante, e realmente nós temos aqui algumas dificuldades de organização. Estou bem, mas e realmente também é importante que o PSD aqui volte a ter uma secção ativa, uma secção presente, porque já percebemos que todos os outros partidos políticos, alguns desapareceram há muitos anos da realidade do Reino Unido. Estou a falar de partidos com história nas comunidades portuguesas. Um deles é o Partido Comunista Português, que é um partido que teve um papel importante no debate político, podíamos ser contra, mas realmente tinha um papel importante e está completamente desaparecido, e no Reino Unido desapareceu mesmo. Há quantos anos a gente não vê uma iniciativa do Partido Comunista Português onde há tanto trabalhador. Há aqui tanto trabalhador neste país, com precariedade laboral, com questões de âmbito social, muito comuns naquilo que é a discussão política do Partido Comunista Português, e não está cá. Quanto ao Partido Socialista, escuso-vos dizer o que é que tem acontecido, até porque a presença do grupo parlamentar aqui tem sido, do PS aqui, tem sido muito reduzida. E se era importante o PSD estar bem organizado, mais importante é quando praticamente tem sido o único partido político, bem ou mal, com muitas críticas eventualmente à postura, que é sempre comum para quem trabalha, quem não faz nada, normalmente não comete erro nenhum. Vocês não conseguem encontrar uma declaração de alguém que hoje é deputado sobre o Reino Unido, que nunca teve. Portanto, nunca pode haver contraditório, porque nunca tomou qualquer tipo de posição. O que sabemos é que aqui os problemas sociais sempre foram importantes, a questão do atendimento
sendo um grande problema, a questão do ensino português aqui hoje falado. Eu estava aqui a dizer 2 ou 3 coisas. Foi aqui falar da questão do programa Regressar. A ideia do Regressar é uma ideia que o governo do Partido Socialista, desde que assumiu funções há uns anos atrás, aparentemente isto é a política do interruptor. No dia que chegaram ao governo, carregaram o interruptor e toda a gente quis regressar a Portugal. E criaram aqui alguns elementos de comunicação. O programa Regressar, ainda agora estiveram novamente em Paris, no meu consulado, onde não tinham ninguém a assistir, ainda ninguém entendeu muito bem quando alguns dos seus programas de apoio nem sequer estão em funcionamento e podem servir as comunidades portuguesas, nomeadamente algumas linhas de crédito. Depois criaram o PNAE, que no fundo é um plano, claro, dado nacional é certo, de apoio ao investimento, que utiliza um conjunto de ferramentas que já estão disponíveis, no fundo é uma espécie de síntese dessas ferramentas, mas depois que organiza eventos que ninguém percebe muito bem os objetivos, porque nem sequer, eu tive já em vários, e existem exemplos concretos da forma como é que os portugueses no estrangeiro aproveitaram ou deixaram de aproveitar um conjunto dessas ferramentas. Quanto à rede global da diáspora, é um mistério para mim. É um perfeito mistério. Já estive em 2 iniciativas da rede global para a diáspora e, com toda a honestidade, ainda me pergunto o que é que, realmente, qual é que é o objetivo. Já estive em 2 países diferentes. E é um perfeito mistério e, normalmente, é daquelas coisas. Tudo isto são iniciativas no sentido de dar a entender. Portugal é um país bom para investir, já foi dito aqui pela Cristina, nós sabemos disto, mas também não é por anúncios como este, a questão da habitação se fomenta, como é evidente, o investimento. E depois temos esta história do regressar do investimento, porque em Portugal pode permitir o regresso, que é uma forma só de comunicação. Quando as poucas pessoas que participam nestas iniciativas, a única coisa que querem e a única coisa que perguntam, e é aquilo que a gente tem ouvido ao longo destes 2 dias aqui, ou 3, no Reino Unido, é que os portugueses que estão no estrangeiro querem investir em Portugal, apenas aquilo que eles querem é que não haja obstáculos para o investimento. Eles nem sequer pedem apoio. Eles só não querem é que haja obstáculos. Retirem os obstáculos e já não há problema nenhum. Não estou a pedir A, nem B, nem C, nem D. E, portanto, o retirar de obstáculos, e por isso é evidente que quando temos, num país como o Reino Unido, um partido político como o PSD, que esteja organizado, capaz de aparecer junto das pessoas como um interlocutor direto para a defesa das suas questões, é bom para o partido, mas é bom para a própria comunidade, precisa de ter voz. Como é que é possível uma comunidade com esta importância tem muito menos voz do que outras no nosso país, quando é uma das comunidades com a qual se devia ter mais atenção, devido que é uma comunidade heterogénea, muito particularmente hoje que já não está na União Europeia, está fora da União Europeia. E foi aqui que nasceu o recenseamento automático. E muitas discussões, e portanto esta é uma matéria muito, muito importante. Eu sei que não é fácil, já ando por aqui há muito tempo, sei que estas matérias no plano político não é fácil de atrair as pessoas, muito particularmente os mais jovens, mas eu acho que aqueles que têm o espírito de missão. Nesta sala há muita gente que eu conheço há muitos anos que tem espírito de missão. É fundamental que o façam nas vossas atividades, conselhos das comunidades, empresários, dirigentes associativos e outros, mas também é verdade que um partido político se consegue organizar, repare bem, se nós estivermos organizados ou muito bem organizados, os nossos adversários políticos, não os nossos inimigos, os nossos adversários, vão ficar surpreendidos, talvez se possam começar a mexer. Mas é uma verdade aquilo que o José Cesário aqui disse. A comunidade portuguesa não pode deixar vir aqui os responsáveis governativos há vários anos sobre o Reino Unido pouco ou nada têm feito, pouco ou nada têm dito e depois não os confrontem com essa realidade. Eu vim aqui várias vezes, reuni em situações de enorme dificuldade, nunca tive medo, é uma vantagem que eu tenho, nunca tive, eu venho bem treinado, venho da França, venho muito treinado, mas, e depois surpreendo como é que há responsáveis políticos que permitam-me repetir a palavra, com responsabilidades claras, na situação que conhece a comunidade do Reino Unido, na sua relação com o seu país de origem, e depois ninguém diz absolutamente nada. E foi lembrado também aqui pelo meu colega José Cesário, que o atual Secretário de Estado tem 2 agendas, uma agenda como Secretário de Estado, mas certamente como todos nós que vimos de um distrito, ele veio de uma região, também tem uma agenda regional, em que claramente a sua comunidade a residir no estrangeiro é importante, e sabendo que neste ciclo eleitoral só o Reino Unido tem importância, que é o caso da Madeira e dos madeirenses com eleições regionais à porta, eu acho que se tivermos voz nesta matéria, o Secretário de Estado vai ter mais atenção nesta questão, porque não tem. Porque repare, Londres ainda é Londres, mas fora de Londres
fora de Londres, o que é que os portugueses no Reino Unido alguma vez beneficiaram. Eu vejo o Estado de Estado agora teve em Marselha. Bom, repetiu o programa que o José Luís Carneiro já teve há 7 anos. Não há nenhuma novidade. É fantástico, vão ver os mesmos. Isto quer dizer alguma coisa. Mas que o pessoal de Manchester, ou do País de Gales, ou da Cornualha, que eu há bocadinho queria lá ir visitar, ou Southampton, como dissemos há pouco, ou a Escócia, onde a comunidade, claramente, até por razões óbvias que vocês conhecem daquilo que é a orgânica deste país, e não há uma visita, não há um contacto, não há uma palavra, não há um reconforto, não há consideração, absolutamente nada. Este governo tem ignorado claramente o Reino Unido. Porquê? Não é um país cómodo para fazer política. O que é que os meus adversários no Parlamento não gostavam de vir para aqui? Porque não é cómodo vir aqui. Porque aqui as pessoas têm realmente problemas. É mais cómodo estar em zonas de conforto e, por isso, repetindo aquilo que o Cesário, ou o José Cesário disse há pouco, é mais fácil ir em países onde é tudo muito mais confortável e que as coisas podem claramente acontecer. Portanto, era um pouco o que eu tinha aqui a dizer. Eu acredito muito nas pessoas portuguesas aqui do Reino Unido, nomeadamente os nossos militantes. Esta é uma grande secção, pelo facto de estar num país fundamental para as comunidades portuguesas, e sendo fundamental para as comunidades portuguesas, é fundamental para o país. Conheço-os praticamente todos muito bem, sei daquilo que são capazes. Isto não é fácil, por vezes não é motivador, vocês já têm muitas ocupações, mas eu penso que através do partido podemos estar a ajudar a comunidade portuguesa e eu acho que vale a pena e contarão, como é evidente, connosco. O José Cesário é agora o coordenador do PSD para a imigração. Se há uma coisa que não falta às pessoas que estão na coordenação do partido é conhecimento da realidade, experiência, não só de falar e da ação política, mas também da ação governativa. O José Cesário está associado a um conjunto de medidas nas comunidades portuguesas que tão criticadas foram e que agora são defendidas de alma e coração. Eu nunca vi tanto apego à propina como aquela que o Partido Socialista tem tido nestes 7 anos em que está no poder, e agora até com maioria absoluta. Mas lembrar as permanências consulares, que parecia uma utopia e hoje é uma realidade, nomeadamente em países como este, que é fundamental que o consulado se aproxime dessas comunidades, já que nunca ninguém tem em conta eles, e portanto podem contar connosco. O partido tem hoje um líder que tem, em minha opinião, uma percepção desta realidade que eventualmente todos no passado não tiveram. A prova disso é que ele está disponível para fazer aquilo que faz no território nacional, fazê-lo nas comunidades portuguesas, ou seja, uma semana da sua vida política como Presidente vai passá-la junto às comunidades. Este ano, por razões que já perceberam, num congresso vamos ter lugar, vai ser nos 3 países que foram aqui citados. Apresentámos uma proposta de revisão constitucional que contempla o voto eletrónico para todos os atos eleitorais. Ok. E apresentámos um projeto de alteração aliás, 2 projetos, um da alteração da lei eleitoral e outro da alteração da lei do Conselho das Comunidades, que prevê exatamente a experiência de voto eletrónico a realizar nas comunidades. Voto eletrónico não presencial, porque o Governo apresentou uma proposta de voto eletrónico presencial em mobilidade. Pois, aliás, o nosso papel como secção complementa o que o Dr. José Cesário acabou de dizer e o Dr. Carlos Gonçalves também. As pessoas das que eu conheço mais experientes nestas leads das comunidades, foi com eles que aprendi alguma coisa e continuo a aprender e continuarei a aprender. Nós temos uma secção realmente bastante forte, porque é liderada por líderes da comunidade em áreas diferentes da comunidade e respeitados por esta comunidade. O problema que nós temos, que não é só nosso, é problema de todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, é que nós não somos ouvidos pelo Estado português. Não somos ouvidos nem achados. Nós somos importantes quando enviamos as remessas, os milhões, os bilhões para Portugal, quando pagamos os nossos impostos, quando em agosto os supermercados ficam vazios do dinheiro que nós deixamos lá, mas de resto somos abandonados ao nosso destino. Ainda agora diziam que Londres, e Londres sim, ou vem alguma coisa, mas o resto do país, o resto dos portugueses que estão desde a Cornualha até Inverness, estão ao abandono, e é verdade, que estão ao abandono. Nós vemos o Partido Socialista que está no governo, tem 2 deputados
para a Europa. A última vez que eu estive com eles foi nas celebrações do 10 de junho e vieram aqui ao 10 de junho. Eu vi-os no local onde é que foi o evento, num hotel no centro de Londres, no Rochester, mas de resto não fazem absolutamente ação nenhuma. Cabe-nos a nós termos voz, termos uma voz ativa, porque nós temos N problemas. Eu vou-vos referir uma situação minha, pessoal minha, que aconteceu há sensivelmente 20 anos atrás, indo ao consulado, era em Knightsbridge. Eu na altura queria-me casar, precisava tratar da documentação como qualquer pessoa que se pretenda casar e registrar o seu casamento em Portugal, e fui ao consulado e deparei-me com uma situação. Fui avisado, vai para o consulado pelo menos já às 2, 3 horas da manhã. E foi o que fiz. E foi o que fiz. Eu cheguei lá, eram sensivelmente 3 menos um quarto, eu sozinho, munido com os meus documentos, com os documentos da minha atual esposa, e já estavam na fila uma série de pessoas, não sei, 10, 12, 15, eu não sei precisar neste momento, mas estava uma série de pessoas. A funcionária consular chegou por volta das 8 horas da manhã e não me distribuiu senhas, retirou senhas. Eu estava ali, apanhou, ficou com a senha. Tinha algumas pessoas atrás de mim, 7 ou 8, ainda levaram senhas, outros que vinham de locais como, por exemplo, Bournemouth, ou Littlehampton, ou Zona de Crawley, já não conseguiram fazer absolutamente nada e tiveram de ser embora. Hoje em dia, isto ainda acontece de uma forma mais formal, mas acaba por acontecer. É assim, o acesso a um serviço de Estado português é praticamente impossível. Se eu for ao consulado neste momento a bater à porta e dizer, olha, eu quero renovar o meu cartão de cidadão, o funcionário de segurança dá-me um papelinho e diz se eu tenho que ir a este website e faço a marcação. E eu, se chegar a Londres há um mês, ok, acredito naquilo que me diz, chego a casa e tento fazer a marcação. E deparo-me com a questão, não temos marcações, e tento um dia, tento outro dia, só que é assim. O português que está aqui é um português trabalhador, ponto. O português não tem tempo para estar na internet, sol a sol, para fazer uma marcação, não tem, ponto final. Nós temos de ter uma alternativa viável, esse é o ponto número 1. Segundo, nós temos uma população portuguesa idosa que não sabe manusear certos equipamentos eletrónicos. E nós não temos um apoio, tivemos um centro comunitário que hoje em dia não existe, ponto final, não existe, que ainda poderia fazer algum tipo desse trabalho, e algum desse trabalho é feito voluntariamente, tal qual como o conselheiro António Cunha disse muito bem, pelo Domingos, pelo Zé Manel, pela Salomé, eventualmente por mim e por outras pessoas também nesta comunidade. Mas isso não chega, e o modelo que nós temos consular para as marcações não funciona. Isto faz-me lembrar há 15, 16 anos atrás, quando eu precisava tirar o número de contribuinte inglês, tinha exatamente o mesmo problema. Eles inicialmente era uma linha telefónica que estava sempre ocupada, depois puseram um sistema de internet que também não funcionava. Porquê? Porque estava aberto à fraude ou agendamento múltiplo através de agências, tem algoritmos e tem sistemas informáticos que permitem capturar estas marcações. Isso não nos serve. Agora, o que eu não posso ouvir, e eu vi da boca de um cônsul, já é a segunda vez, dizendo que é perfeitamente normal. Isso acontece também quando marcamos um bilhete para irmos a um concerto, que há aquelas empresas que compram, tudo bem, mas um documento de identificação não é um bilhete para ir a um concerto do Aerosmith. É uma coisa muito séria. Eu não posso ter esta comparação. Aliás, o Dr. Sário está ao meu lado e ouviu, eu evidente calei, ouvi e fiquei assim, ok, tudo muito bem, e é uma coisa que iremos discutir. Nós temos uma reunião, a primeira reunião do Conselho Consultivo esta próxima quarta-feira. Alguns dos aqui presentes irão estar presentes também, e nós temos que, metaforicamente falando, dar um murro na mesa e dizer, mas amigo, chega. Evidentemente eu não culpo o cônsul pessoalmente, ele está ali, está a fazer o trabalho dele e está a tentar a fazer o melhor possível
com as armas, com os ingredientes que lhe dão. Mas isso não é suficiente. Nós somos portugueses, nós também somos portugueses. Nós não somos portugueses de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Nós somos portugueses, ponto. E se somos portugueses, temos de ser sabidos. E não somos. E desculpem, não somos. Porque eu não posso ter, nós para tirar os documentos de identificação ou se precisarmos de alguma coisa do Estado português, nós só conseguimos de duas maneiras. Ou através da lei da Cunha, ou deslocarmos a Portugal. O que é que nós precisamos aqui como comunidade, como secção do PST, porque somos a única secção de um partido que ainda funciona, podia funcionar ainda melhor, e eu acredito que poderá funcionar ainda melhor, mas nós precisamos de pessoas que tenham o poder cívico, o dever cívico, precisamos de jovens para se associarem a nós nestas lides. Porquê? A nível da educação, porque nós temos jovens, eu falo por mim, os meus 4 filhos falam português e inglês, mas entre eles só falam inglês. Em casa, eu tento impor uma ordem de falar em português, mas é praticamente impossível. Mas pronto, dito isto, é trazer os nossos jovens para a participação cívica, não só em Portugal, mas também aqui no Reino Unido. E só assim é conseguiremos ter no poder local pessoas, variadores portugueses e alguma influência. Por exemplo, no sítio onde é que nós estamos, é a Câmara de Lambeth. É a Câmara que mais portugueses temos no Reino Unido. Neste momento não temos lá ninguém. Vocês podem dizer, mas temos lá 2 portugueses. Desculpem, não temos lá ninguém. Exato. Porque o poder que eles têm lá dentro, nenhum. É nenhum. E não podemos, isso não pode acontecer. Nós, os portugueses, somos a segunda comunidade que mais impostos paga em Lambeth. E o que é que nós pedimos em retorno? Nada. Tanto a escola portuguesa, que nós temos uma escola bilingue, foi posta numa outra câmara em Wandsworth. E porquê? Devido ao lobbying de uma outra escola aqui em Lambeth, que tem 200 e poucos alunos portugueses, a Wycliffe, por exemplo, fez para que a escola não fosse aqui em Lambeth. E isto não pode acontecer porque nós só dizemos sim senhor e não dizemos não senhor. O que é que eu quero dizer com isto? Eleições locais, nós temos que votar. Nós podemos criar um grupo independente, podemos criar um grupo ligado aos liberais-democratas ou até aos conservadores para as eleições locais. Seja aqui em Lambeth, seja em Wandsworth, eu falo de Lambeth porque é a Câmara que mais especialidade tem portuguesa. E depois, a nível de Portugal, nós temos que criar propostas que realmente satisfaçam as nossas necessidades e as necessidades de cada um dos portugueses, tal qual como o Dr. Cesário dizia, as necessidades do português de Londres não são as mesmas necessidades do português de Gregson. Porquê? Porque são realidades diferentes e nós temos que olhar para isso, mas para isso nós precisamos de apoio. Nós temos um partido em Portugal que nos apoia não a 100%, a 200%. Eu não tenho dúvidas disso. Até hoje, desde a altura que fiquei à frente da secção até à data 2, tenho tido sempre apoio em todos os temas que apresentou ao partido, muitos deles através, ou a maioria deles através do Dr. Carlos Gonçalves, quando ele estava na Assembleia da República como deputado pela Europa, fez N perguntas ao Governo acerca da coordenação do ensino de português, do funcionamento consular, na altura quando houve aquele caso chocante, aquelas adoções, supostamente adoções forçadas, e faria assim, eu estaria aqui todo dia a referir casos em cima de casos. Por isso, nós temos no nosso partido apoio, e um apoio certo de pessoas que conhecem estas comunidades. Eu digo-vos uma coisa, nas próximas eleições, o meu maior sonho era ter estes 2 senhores no governo. Não na Assembleia da República, no governo. Porquê? Porque eu saberia que estivessem em funções em prol das comunidades ou não, isso é irrelevante. Porquê? Porque saberia que nos órgãos que eles estariam, iríamos ter uma voz ativa. Nós, neste momento, na Assembleia da República, temos um deputado, Dr. Malo de Abreu, pelo círculo fora da Europa,
Evidentemente temos outros deputados do grupo parlamentar também a fazer o trabalho, em conjunto com o partido, só que cabe-nos a nós, comunidade, apresentar também propostas e dizer quando as coisas não estão bem. Aquilo que o Conselheiro António Cunha disse muito bem, eu acho que uma vez por todas nós temos que ter 1 minuto no canal público português. Já não peço meia hora, eu já peço 1 minuto para se falarem das questões da comunidade, não só do Reino Unido, mas todas elas do mundo. Nós não temos 1 segundo. Nunca nos deram voz ativa. Aliás, todos sabem, nós temos delegações da RTP, aqui em Londres, da SIC, da TVI, da CNN, nenhuma delas dá voz à comunidade portuguesa. Vem falar connosco, eventualmente, pontualmente, acerca de um caso ou do outro, mas que não tenha a ver com a comunidade portuguesa. Por exemplo, quando foi o jubileu de platina da rainha, vieram falar disso, da morte da rainha, mas nada que tenha a ver com a nossa comunidade. Mas cabe-nos a nós, e temos nós essa responsabilidade,